Bom dia a todos os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Hoje, pela primeira vez, estou a pregar aqui no templo da igreja, das nossas instalações. É a primeira transmissão que nós fazemos a partir aqui da igreja. Eu convido a todos os irmãos para juntos lermos a palavra do nosso Deus em Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Vamos meditar hoje na palavra de Deus, exaltando a primazia, a preeminência, a supremacia de nosso Senhor e Salvador Jesus. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nesta manhã, eu quero partilhar com vocês o seguinte tema: a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Os colossenses parecem ter estado sob a influência de uma combinação de piedade judaica, uma piedade judaica popular, e também uma espécie de espiritualidade pagã. E eles apresentam essa abordagem religiosa por meio de um sistema filosófico, conforme lemos em Colossenses capítulo 2, no versículo número 8. E eles também insistiam na submissão a vários poderes astrais, esotéricos, cósmicos. Então, Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve para refutar essa heresia que estava desorientando a igreja em Colossos. Paulo reconheceu que o elemento mais nocivo desta heresia colossense era a depreciação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E assim, ele focou grande parte da sua atenção na supremacia, na preeminência do nosso Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres de Colosso, da cidade de Colosso, daquela igreja local, não sabemos se eles estavam diretamente ligados à igreja, mas eles estavam exercendo influência negativa sobre a igreja. Eles não negavam a importância, no caso, de Cristo. Eles não negavam que Cristo era importante. Eles apenas, e isso é muito perigoso, eles negavam a primazia de Cristo. Eles negavam a supremacia de Cristo. Para muitos ainda hoje, infelizmente, Jesus é visto como apenas um dos grandes líderes religiosos, dos líderes históricos entre os religiosos. E eles não veem ainda hoje ele como sendo o inigualável Filho de Deus, o único caminho para o céu, como lemos em João, no capítulo 14, no versículo 6. E quando Paulo aponta nesse texto, dos versículos 13 ao 17 do capítulo 1 da carta aos Colossenses, quando ele aponta para a supremacia de Cristo na obra da redenção, isto é, na obra da salvação, versículos 13 e 14, e também do versículo 15 até o 17, ele aponta para a obra da criação, quando ele destaca Cristo como sendo supremo, como tendo a preeminência, tanto na salvação quanto na criação, Paulo estava agora corrigindo esse falso ensino que estava acontecendo então naquela cidade.
colocando uma visão adequada acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus. E ao explicar Jesus desta maneira, quando Paulo explica Jesus como sendo supremo, como tendo a primazia, como tendo a supremacia, ele convida os seus leitores para que também adorem ao Filho de Deus. E é interessante, no olhar desse texto, que ele estava fazendo uma oração, e essa oração desemboca num hino de louvor. Então temos aqui uma estrutura literária muito peculiar na carta, uma estrutura de oração e adoração a Jesus. Portanto, esse é um texto que destaca a divindade de Jesus, a sua supremacia sobre a salvação, a sua supremacia na obra da criação. Isso nos conduz, então, ao louvor de adoração ao nosso Jesus. Nos versículos 13 e 14, eu vou ler mais uma vez, diz assim, a palavra do nosso Deus: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Observe que do versículo 12 para o versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai mudar do pronome vós para nós. Ele agora inclui-se nessa passagem de uma forma muito clara. E aqui nesses primeiros versículos, os versículos 13 e o versículo 14, ele vai destacar a supremacia de Cristo na obra da salvação, na obra redentora de Deus. E logo no versículo 13 ele destaca um elemento muito importante. Ele vai dizer o seguinte, que Jesus libertou-nos do império das trevas. E essa linguagem lembra a salvação da nação de Israel por Deus da escravidão do Egito e mais tarde também do cativeiro babilônico. Esse termo libertou do cativeiro das trevas, remete-nos a essa experiência histórica do povo de Deus no passado. A palavra libertou aqui significa livrar do perigo. E meus irmãos, nós estávamos em perigo. Estávamos em perigo de passar toda a eternidade nas trevas exteriores, longe de Deus, mas Cristo libertou-nos do poder das trevas. A humanidade fora de Jesus, a humanidade sem Cristo, ela está sob o domínio do império das trevas, como lemos em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 3, e também Efésios, capítulo 6, versículo 11. O mundo jaz do maligno, como o Senhor Jesus disse. E esse império das trevas é o campo de ação de Satanás, o inimigo das nossas almas, dominando sobre os corações e as vidas e as atividades dos homens sem Cristo, perdidos, sem salvação. Outrora nós também estávamos na casa do valente, como disse Jesus em Mateus 12, versículo 29, na potestade de Satanás, como Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, e Lucas registra em Atos 26, versículo 18, andando segundo o príncipe da potestade do ar, não é? Como diz em Efésios 2, versículo 2, mas Cristo libertou-nos, Cristo nos tirou do domínio das trevas. O Senhor Jesus, como diz em Gálatas capítulo 1, versículo 4, ele se deu a si mesmo por nossos pecados, nos livrando desse presente século mau, desse presente século perverso. E a palavra libertou, aqui no grego, no aoristo passado, significa uma obra consumada. Ele já nos libertou, ele já consumou essa obra. A obra de Cristo na cruz foi completa, perfeita, suficiente e definitiva. Também no versículo 13 desse capítulo, ele vai nos dizer que ele não apenas nos libertou do império das trevas, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho amado. No mundo antigo, meus irmãos, quando o império, numa guerra, numa batalha, obtinha vitória sobre o outro, existia um costume naquela época de transportar os vencidos, a população inteira dos vencidos, ou parte dela, para o outro país. Nós temos esses exemplos, como no caso do cativeiro assírio, para com o norte de Israel, para com as tribos do norte, ou Israel, o reino do norte. E também temos esse exemplo do cativeiro
de Judá, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e levou os cativos de Judá para a Babilônia. Portanto, havia um costume antigo desses impérios que obtinham a vitória sobre os outros povos de levar um grande número de escravos para o seu território. E é interessante aqui que Deus aqui não transportou os que foram os vencidos. Aqui não são como no caso da Assíria, que levou os derrotados do norte para a Síria, como foi no caso da Babilônia, levou os derrotados de Judá para a Babilônia. Neste caso aqui, Deus não transportou os vencidos, mas transportou os vencedores. Deus nos arrancou da casa do valente, da potestade de Satanás, do reino das trevas, e nos transportou para o seu reino e para o seu domínio de poder. Isso significa, meus irmãos, que nós somos arrancados do domínio de Satanás e por Deus fomos colocados em seu reino para reinarmos com ele. E ele está reinando em nossos corações pela fé em Cristo Jesus. Assim como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito e o trouxe para a terra prometida, assim também o Senhor nos transportou para o seu reino, o reino do seu Filho amado. E é interessante essa expressão, reino do Filho do seu amor, ou reino do seu Filho amado. É interessante que nós, quando lemos o Novo Testamento, notamos, sobretudo no Evangelho, segundo escreveu João, que o Pai deu o reino para o seu Filho, a quem ama. E como uma expressão de amor eterno, ele dá o reino ao seu Filho. Isso significa que cada pessoa que é chamada por Deus e que é justificada pelo Pai é um presente do Pai para o seu Filho amado. Como disse Jesus em João 17, versículos 23 ao 24, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Todos os salvos em Cristo são presentes do Pai para o seu Filho. Ele nos arrancou das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. No versículo 14 também lemos que ele nos redimiu, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Portanto, essa expressão, ele nos redimiu. Cristo nos remiu. A palavra remiu significa libertar um prisioneiro ou um escravo pelo pagamento do resgate. Isso nós lemos em Êxodo, no capítulo 21, versículo 30. Nós temos essa explicação do que significa redimir alguém. E esse termo redimir, portanto, significa o pagamento do nosso resgate feito por Jesus. Ele nos resgatou, ele nos remiu. Por sua morte na cruz, pelo seu sacrifício e pela sua redenção, pela sua ressurreição gloriosa, Jesus ele satisfez todas as exigências, todas as demandas da lei de Deus. Ele pagou o nosso resgate e ele fez isso pelo seu sangue, como está em Efésios capítulo 1, no versículo 7. Fomos redimidos pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Satanás, meus irmãos, acusa-nos, procura acusar-nos, porque ele sabe que nós somos culpados de quebrar a lei de Deus. Nenhum de nós é perfeito. E Satanás sabe que transgredimos a lei. E ele tenta acusar a igreja. Mas o resgate pago por Cristo no Calvário redimiu-nos. E agora todos os que estão em Cristo estão quites com a lei de Deus. Porque Jesus, como nosso representante, ele cumpriu toda a lei. Ele satisfez a justiça de Deus. E como nosso substituto, ele morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Ele sofreu o nosso castigo. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos desfrutar da sua vida. E nós temos a morte da morte na morte de Cristo. Ele tirou o aguilhão da morte com a sua ressurreição. Ele matou a morte com a sua morte. Ele venceu a morte e ele remiu-nos. Ele limpou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Portanto, Paulo pode dizer, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos 8, versículo 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. Essa redenção, meus irmãos, implica na libertação da maldição, como lemos em Gálatas 3, versículos 13, e também em libertação da tirania do pecado, libertação do poder escravizador do pecado. Versículos de número 14 também nos diz que ele não apenas nos remiu, ele também nos perdoou. O versículo 14 diz, a saber, a remissão dos pecados. A redenção, o fato de que Cristo nos redimiu, envolve o seu perdão. Ao pagar a nossa dívida, somos perdoados. E remissão dos pecados significa conceder o perdão de uma punição. Deveríamos ser condenados, mas ele sofreu o castigo em nosso lugar e em nosso favor. Ele cancelou a nossa dívida, porque havíamos pecado e temos, com certeza, falhado, mas ele pagou a nossa dívida. A nossa segurança está em Cristo. Ele satisfez todas as exigências de Deus para com aqueles que creem nele. Cristo cancelou toda a dívida que tínhamos como escravos do pecado e como transgressores da lei de Deus. A barreira que havia entre o pecador e o Deus Santo, entre aquele que outrora estava no domínio das trevas, escravizado pelo pecado, essa separação natural que há entre pecadores e transgressores de um Deus santíssimo, porque Deus é 3 vezes santo, essa separação ela foi removida pela obra do Senhor Jesus Cristo. Ele tem a supremacia na obra da redenção. A Escritura diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Mas também mais à frente, no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 21, Paulo escreve assim: aquele que não conheceu o pecado, isto é, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo foi feito justiça de Deus. Ele satisfez essa justiça de Deus. Mas o perdão do pecado, aliás, o perdão que Jesus nos oferece através da sua redenção, não é uma desculpa para nós vivermos em pecado. Uma vez que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, uma vez que eu fui perdoado, isso não significa que eu possa agora continuar vivendo em pecado. Mas aqui o que Cristo fez foi nos livrar dessa escravidão, desse domínio que nos levava a uma vida de pecado. Fomos libertos também do domínio escravizador e do poder do pecado. E nós temos aqui, pela salvação de Cristo, um encorajamento para a obediência. E é interessante que o perdão de Cristo é um referencial do perdão que devemos também oferecer aos outros. Note vocês que em Colossenses 3, versículo 13, nos diz que nós temos que perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Portanto, Cristo nos perdoou completamente. Ele satisfez a justiça de Deus e ele pagou o preço da nossa libertação. Pela obra de Cristo, Deus nos perdoou totalmente. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós também precisamos aprender a perdoar nossos irmãos, como Deus nos perdoou em Cristo. É um grande desafio para nós. Há uma outra parte nessa passagem importante, que é a supremacia de Cristo, não apenas sobre a salvação, mas também sobre a criação. Versículos 15 ao 17 nos mostram a supremacia de Cristo na obra da criação. Vamos ler esses textos e esses versículos, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, versículo 15, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É importante entendermos, meus irmãos, que Jesus Cristo aqui, no versículo 15, na primeira parte desse versículo, na parte A do versículo, ele é apresentado como um revelador do Deus invisível. Jesus é apresentado como um revelador do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível.
imagem e não imitação do Deus invisível. Ele é a imagem. E tudo que Deus o é igualmente Jesus. Jesus é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Em Cristo, o Deus invisível tornou-se visível e palpável. Lembre-se de João capítulo 1, versículos 1 e versículo 14. Versículo 1 diz, o versículo 14 diz no capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Não é? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois no versículo 14, do 1, pulamos para o 14 do capítulo 1 de João, vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Quando você vai para 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4, João fala aquele que nossas mãos tocaram, a palavra da vida. Ele foi visto e ele foi tocável. Ele se tornou visível e palpável. Deus manifestou-se em carne. Deus encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Deus Filho se fez carne. Portanto, Cristo é o Deus invisível que se tornou visível e palpável. Ele é a revelação do Deus invisível. Quem quiser saber quem Deus é, olha para Jesus. Por exemplo, eu quero saber como que Deus é. Olha para Jesus. E lá em Cristo, na pessoa e na obra de Cristo, nos seus ensinos, você vai conhecer quem Deus é, o seu caráter, seus atributos. Por exemplo, quando lemos em João capítulo 1, versículo 18, João diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, isto é, Deus Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é a revelação máxima de Deus. Ele é Deus. Quem vê Jesus, vê ao Pai. Não é o que diz em João 14, versículo 9? Quem me vê a mim, vê o Pai. Também em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus, portanto, é a expressão exata do ser de Deus. Lembremos da doutrina da Trindade. Nós temos uma única essência divina, um único ser divino, uma única natureza, uma única substância divina. Estou usando várias palavras como sinônimos para você compreender que há um único ser, há uma única essência divina. Mas nesta divindade temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único ser, 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Mas o ser de Deus é um só. Não temos 3 deuses. Não há 3 substâncias. Não há 3 essências divinas. Há uma única essência. E 3 pessoas que partilham 100% dessa essência. De forma que o Pai é plenamente Deus. O Filho é plenamente Deus. E o Espírito Santo é plenamente Deus também. Portanto, é bom entendermos que o Filho revela de forma visível, de forma palpável, esta essência plena de Deus para nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o revelador do Deus invisível para nós. Ele vai dizer em João 10:30, eu e o Pai somos um. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Jesus é o amado Filho de Deus. Também em Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível. São várias passagens que nos apontam, então, que Jesus é o revelador do Deus invisível. E ele é Deus. Meus irmãos, não há contradição. Deus é um em essência e 3 em personalidade. Ele é um no sentido e 3 em outro sentido. Em personalidade ele é 3. Em essência ele é 1. Então não há contradição. Porque ele não é 1 e 3 no mesmo sentido. Outro ponto, o versículo 15 nos mostra que Jesus tem a mais alta honra na criação. Observe que aqui ele vai ser apontado como sendo o primogênito, versículo 15, o primogênito de toda a criação. Essa expressão primogênito da criação, protokokos no grego, não tem aqui uma ideia temporal de primeiro gerado ou do tempo de nascimento, mas é um título de honra aqui nesse versículo, aqui nesse contexto. Esse texto não significa que Jesus é o primeiro ser criado, como ensinou o herético Ário.
visto que ele é o criador de todas as coisas e existe antes de todas as coisas, como está no capítulo 1 mesmo, versículos 16 e 17, logo no versículo a seguir, Paulo já explica que ele é o criador de tudo, e que ele é antes de tudo, e que tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, isso nos mostra que essa expressão primogênito de toda a criação é uma referência a ele como o cabeça de toda a criação. O que Paulo tinha em mente aqui, meus irmãos, era os direitos e os privilégios de um filho primogênito. Até porque ser primogênito e unigênito ao mesmo tempo seria uma confusão. Ele é o filho único, no sentido, ele é monogênese, ele é o único filho de Deus, no sentido de ser da mesma essência de seu pai. Portanto, ele é o primogênito aqui no sentido de deter os privilégios, como essa palavra é usada lá no Antigo Testamento. O filho de um monarca, o filho de um grande rei, não é? Ele herda a soberania e o domínio de seu pai. É assim que a expressão é usada quando se refere a Davi, no Salmo 89, versículo 27, quando diz assim: farei dele o primogênito, o mais alto dos reis da terra. E todos sabemos que Davi era o menor da casa de seu pai. Mas para Deus, ele foi tratado como o meu primogênito sobre os reis da terra. É nesse sentido que Cristo é o primogênito de toda a criação. No Antigo Testamento, um filho primogênito era o principal herdeiro de uma propriedade. Temos isso em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, e Êxodo, capítulo 4, versículo 22. E o termo aqui é usado metaforicamente para expressar a preeminência de Davi e de sua dinastia entre os reis das outras nações, no Salmo 89, versículo 27. Usado para Cristo, usado para o Senhor Jesus, o termo primogênito aqui atribui a ele supremacia, ou isto é, suprema honra e dignidade. Ele é o maior Davi e o principal herdeiro do Pai Celestial. Cristo recebe a mais alta honra na criação. Ele é o herdeiro de tudo que foi criado. E ele tem o direito de possuir e exercer absoluta autoridade sobre toda a criação. É exatamente isso que Paulo está falando para corrigir a heresia colossense, destacando a supremacia de Cristo sobre tudo. Ele é supremo na salvação, ele é supremo na criação também. O versículo 16 nos mostra, apresenta-nos aqui um outro lado importante. Jesus, ele também é a fonte da criação. Olha o que diz o versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há. Nele foram criadas. Jesus é a fonte originadora de tudo que existe no céu e na terra. Aqui ele fala de domínios, tronos, principados. Ele está falando aqui das hierarquias angelicais. Quando lemos a carta aos Colossenses, percebemos que havia lá uma superstição, havia um culto a anjos naquela igreja. E Paulo então mostra a superioridade, a primazia de Cristo sobre tudo. Ele é o criador dos anjos. Portanto, estava acontecendo uma heresia grave, uma vez que a Bíblia não nos permite adorar anjos. Só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Podemos prestar culto a Jesus, e aqui nós temos um louvor de adoração a Jesus, porque Jesus é Deus. É por isso que adoramos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Deus que existe. Não podemos incluir no nosso culto de adoração outras personalidades ou outros seres celestiais ou não. Portanto, Paulo corrige essa heresia, destacando a supremacia de Cristo, dizendo que ele é a fonte originadora que trouxe tudo à existência. Os anjos não têm nenhum poder à parte de Cristo, meus irmãos. Nenhum poder à parte de Cristo. De fato, separados de Jesus, nem poderiam existir. Não é? O culto aos anjos, portanto, que nós lemos em Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 19, é uma usurpação da glória e da preeminência que é devida unicamente a Cristo. No versículo 16 também lemos que Cristo é o agente da criação. Nele tudo foi criado, não é? Mas também, como diz aqui, tudo foi criado por Ele e para Ele, no final do versículo.
Nele tudo foi criado e foi criado por ele e também para ele. Ele é o agente, foi criado por ele. Jesus não surgiu no universo, ele não surgiu quando nasceu da Virgem Maria. Não foi ali que surgiu Jesus, quando nasceu da Virgem Maria. Ele foi o agente da criação através de quem Deus criou o céu e a terra, como diz lá em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, nesse sentido, o Filho precede a mãe. Ele é o Filho eterno de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Ele é o agente do poder criador de Deus. Ele é o verbo criador. Quando lemos Lucas capítulo 1, o anjo anunciou para Maria: o ente santo que de ti é que nasceu. Ele já existe antes de nascer. Deus enviou o seu filho. Já era filho antes de nascer. Então essa relação de pai e filho é uma relação eterna. Nós temos o amor, o amado e o amante. Nós temos o amor que une esse pai e filho, o poder do Espírito Santo. Um dia eu posso pregar sobre a Trindade, explicar melhor essa relação intra-trinitariana entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é bom entendermos que o Filho já existia antes de nascer. Ele é o Criador de todas as coisas. Os anjos, os homens, todo o universo foi criado por meio dele. Portanto, meus irmãos, Jesus pode ser, aliás, ele não pode ser confundido, como fazem os arianos e algumas seitas que fazem isso hoje. Jesus não pode ser a primeira coisa criada, já que todas as coisas, todas elas, sem exceção, foram criadas por Jesus. Então, ele é autoexistente, ele tem existência em si mesmo. No versículo 16 também aprendemos que tudo foi criado para ele, não apenas nele, por meio dele, mas para ele. Portanto, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o alvo da criação. Jesus não é apenas o agente da criação, mas também o objetivo da criação, pois tudo foi criado por meio dele e para ele. Todo o universo tem uma grande finalidade. Qual é a finalidade do universo? Render a Jesus todo o louvor e a glória. Esse é o supremo objetivo, a suprema finalidade de todo o universo, de tudo que foi criado, de cada um de nós. Diante dele, todo joelho deve se dobrar, no céu, diz a Bíblia, na terra e debaixo da terra. E toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios. É a expressão que vemos no Antigo Testamento para retratar o tetragrama, o nome de Deus, Yahvé, Aioé. Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que lemos em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8. O universo inteiro, meus irmãos, deve celebrar a glória de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 5, no versículo de número 13, vemos que, aquele cântico da redenção, todo o universo, os anjos, os redimidos, todo o universo deve celebrar a glória de Jesus. Então, precisamos nos unir aqui, nesse hino de louvor com Paulo. Por isso que ele coloca não apenas vós, mas coloca nós, como nós os cristãos, nós o povo de Deus, salvos, redimidos, libertos por Jesus. Temos que adorá-lo e bendizê-lo e glorificá-lo. Esse é o supremo propósito de Deus para nós. No versículo 17 agora diz assim, eu vou ler mais uma vez. E ele é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Jesus aqui é apresentado, meus irmãos, é interessante, como sendo independente e maior do que a criação e também o sustentador da criação. Então, esse primeiro ponto, ele é independente e maior do que a sua criação. Ele é antes de todas as coisas. As coisas aqui são as coisas criadas. Antes de existir a criação, ele é. Ele é eterno. Ele é pré-existente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é eterno. Ele é autoexistente e autossuficiente. Ele não é dependente da sua criação.
Ele é o Pai da eternidade, como lemos em Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como ele disse em João 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Não dá para ser mais claro do que isso. Nós temos muitas passagens do Novo Testamento apontando nessa direção. E também aprendemos no versículo 17 que ele é o sustentador da criação. Nele tudo subsiste. Tudo depende de Cristo. Cristo é o centro de coesão de todo o universo físico e de todo o universo espiritual. É exatamente isso que diz Efésios capítulo 1, versículo 10. Ele é o sustentador da sua criação. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É ele quem dá-nos a respiração e tudo mais, como está em Atos capítulo 17, versículo 28, no discurso de Paulo no Areópago perante os epicureus e os estoicos, nós vemos essa argumentação do apóstolo Paulo. O mundo tem leis, e essas leis, elas são estabelecidas por ele. São leis divinas, criadas por Jesus, por meio dele, para a sua glória e para o seu louvor. Para concluir esta mensagem, eu gostaria de observar aqui as preposições usadas pelo apóstolo Paulo para descrever a supremacia de Cristo na criação. Quais são, então, as preposições que ele usa? Ele usa nele, ele usa por meio dele e para ele. Esse versículo 16 destaca essas preposições que Paulo usa. E é interessante que os antigos filósofos da Grécia, os filósofos gregos, eles tinham ensinado que todas as coisas necessitam de uma causa primeira, de uma causa instrumental e de uma causa final. Isso na própria filosofia grega antiga. E a causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder e a causa final é o propósito, ou o objetivo, a finalidade. E quando olhamos para a criação, podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele é a causa primária. Ele planeou a criação. Ele é a causa instrumental. Ele produziu-a pelo seu poder. E ele é a causa final da criação também. Ele fez tudo para o seu propósito e para o seu prazer e para a sua glória. A criação, portanto, meus irmãos, existe para dar glória a Jesus. Aprendemos neste texto que o Senhor Jesus ele é supremo na nossa salvação, na obra da salvação. Ele é supremo também sobre toda a criação, na obra da criação. Tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu convido você agora a orar comigo. Se porventura você que está a nos ouvir, pode ser que não seja ainda uma pessoa que foi redimida porque não creu em Jesus, porque para que você seja redimido por Jesus, você precisa colocar a sua confiança nele, se arrepender dos seus pecados para com Deus e colocar a sua fé em Cristo, somente em Cristo. Cristo ele é absolutamente suficiente. A heresia colossense não negava a importância de Cristo, mas não lhe dava a primazia. Não acreditava na suficiência de Cristo para salvar completamente e para nos manter e para nos abençoar, para nos levar ao Pai em comunhão. Eles não acreditavam nisso, introduziam vários elementos no culto e estavam então depreciando a pessoa de Cristo. Talvez você está ouvindo essa mensagem e muita coisa que eu falei aqui falou ao seu coração, mas você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Eu agora desafio você à obediência evangélica. Eu desafio você agora a colocar sua confiança em Cristo, a se arrepender dos seus pecados para com Deus e a crer nele. A palavra de Deus promete, e eu garanto pela palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu convido você a fazer isso. Nós, os cristãos, fomos libertos
e somos testemunhas desta verdade transformadora. Outrora estávamos cegos e perdidos, mas Cristo nos salvou. E Ele também pode fazer isso. Se você crer nele, você será salvo. É o que diz a palavra de Deus. Vamos orar. Ó Deus e Pai, a Tua palavra é clara em nos dizer que Jesus, o nosso Salvador, Ele é supremo sobre a salvação. Ele é aquele que salva e redime. E Ele tem toda a glória na nossa salvação. Também a Tua palavra nos mostra claramente, ó Deus, que o Senhor Jesus tem a supremacia na obra da criação. Não apenas na redenção, na salvação do homem, mas também na criação de todas as coisas. E o grande objetivo de tudo isso, Pai, tanto da nossa salvação, quanto na criação, é que, ó Deus, possamos tributar a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Somos gratos, ó Pai, ao Senhor, tanto porque nos criaste, como também redimiste pela Tua graça maravilhosa. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos use como instrumentos nas Tuas mãos, para proclamarmos esta verdade, para que, ó Deus, assim como nós somos redimidos, aqueles, ó Pai, que Tu tens escolhido, possam ser salvos pela Tua graça maravilhosa. Que essa palavra chegue, ó Deus, aos corações daqueles que ainda não colocaram fé em Jesus, para que essa palavra, aplicada pelo Teu Espírito Santo, possa suscitar a fé salvadora, conforme aprendemos na Tua palavra. É assim que eu oro, confiando, ó Deus, no poder do Teu Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a santa comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.